Que bom estarmos juntos mais uma vez nesta semana para falarmos sobre o programa Sementes de Esperança, de um assunto que é muito presente dentro dessa semana que estamos vivendo. Finalzinho do mês de outubro, início do mês de novembro, a igreja celebra o dia de finados e celebra a festa de todos os santos. E nós, nesse compromisso de fazer sempre uma catequese, voltada também para os acontecimentos do ano litúrgico, é que queremos mais uma vez abordarmos esse tema. E com muita alegria a gente recebe mais uma vez aqui o Padre João Osório, da Paróquia Santíssima Trindade, e hoje a gente vai colher um pouquinho do Padre João, as respostas que a gente quer acerca desse tema. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, Padre Obrigado João. pela oportunidade. Falar da santidade, falar da morte é sempre um tema muito precioso para nós todos, né? Que cremos, que acreditamos e vivemos na esperança da vida eterna, da concretização destas verdades da nossa fé. Bom, Padre João, embora a gente saiba que o Dia de Todos os Santos agora é jogado para o primeiro domingo de novembro, né? Mas antes da gente entrar em finados, vamos abordar um pouquinho essa questão dos santos de uma maneira geral, que nós sabemos que com as outras religiões é uma das grandes diferenças que às vezes causa até uma certa polêmica, é o fato da Igreja Católica ter essa imensa galeria de santos e, de certa forma, manifestar a sua devoção a eles. Então, já me deram como sugestão, outras vezes, de abordar esse assunto. Então, eu falei, agora eu vou pegar o Padre João, que é professor do seminário, para a gente falar um pouco disso, o porquê a Igreja Católica reconhece a figura dos santos. Olha, primeiro porque a santidade, ela é um itinerário de vida, é uma vocação, né? Todos nós percorremos um itinerário de santidade. Então, se nós formos, por exemplo, lá na Sagrada Escritura, nós vamos encontrar o ideal de santidade, ou a presença da santificação, a santidade, aparece nas páginas da Sagrada Escritura, desde as primeiras páginas até o Apocalipse, essa presença da santidade. Como vocação do homem de Deus, do homem que traça para a sua existência um itinerário de perfeição. Então, percorrer e buscar a santidade é buscar a realização e a concretização nesta vida de um ideal de perfeição. E a santidade, os santos, representam para nós a coroação deste projeto existencial, desse projeto de vida. E dentro dessa linha de devoção de muitos católicos, às vezes eles até, talvez por desconhecimento, mas criam uma devoção muito grande, quase que colocando os santos, às vezes, na frente do próprio Jesus Cristo, né? O senhor sabe que, especialmente na camada das pessoas mais humildes, isso vem a acontecer. E até os padres, a partir do momento em que colocam um santo padroeiro na paróquia, dependendo do poder de atrair, então acaba de repente dando assim uma importância maior para a figura dele. Como que o senhor vê essa questão? Olha, tem um padre colega meu que ele dizia assim: santo padroeiro bom é santo que dá boa festa. Então tem santos entre os santos, tem são aqueles mais populares e aqueles menos populares. Uma vez numa aula de teologia para leigos, um leigo perguntou para mim: o padre, São Tomás de Aquino não é um santo muito popular, a gente não encontra paróquia dedicada a São Tomás de Aquino, quase. É porque ele era um santo racional, um santo filósofo. Então, como se a santidade estivesse assim ligada a uma certa ingenuidade, a uma certa espécie de pessoas que estão no nível intermédio entre Deus e os humanos, né? Na fé popular, na religiosidade popular, a ideia de santo é que eles eram pessoas assim intermédias entre o humano e o divino, alguém que nasceu para ser santo, um tipo meio bobo, meio ingênuo, meio purão. Então a ideia é essa, que santo é um ideal para outro. Então nós olhamos nos altares e vemos lá Santa Teresinha. Aí já colorimos, se nós pegarmos as biografias dos santos, nós vamos perceber cheia de muitas lendas, muito pouca verdade na maioria dos nossos santos, porque nós colorimos muito o ideal. Um ideal que tá longe do alcance humano. Né? Esquecemos desta colocação que eu estava fazendo, de que a santidade é um itinerário de vida, é uma vocação. Nós somos chamados a ser santos para participarmos da vida de Deus. Esse é o ideal de santidade. Aqueles que a igreja coloca
para a veneração dos cristãos, coloca como modelo pessoas humanas, que são mães, pais, jovens, crianças, profissionais das mais diversas áreas do conhecimento humano, que viveram neste mundo, viveram os seus dramas com todas as suas imperfeições. Não eram pessoas perfeitas, né? Se nós pegarmos uma leitura realista da vida dos santos, nós vamos perceber que eram pessoas cheias de defeitos, eram pessoas conscientes das suas limitações, mas que, conscientes da vocação de santidade, conseguiram superar essas limitações em vista do coroamento da existência humana junto de Deus, né? Então, para nós, fica muito assim, santo está muito longe de nós, santidade muito longe de nós. Não, cada um de nós, né? Eu quero ser um São João, você uma Santa Cidinha, cada um de nós queremos ser santos, se nós queremos a vida eterna, e a vida eterna é para os santos. Então, estes santos são pessoas que a Igreja coloca como modelos de vida cristã para nos ajudar no itinerário, nesse percurso para Cristo, nesse percurso para Deus, né? Agora, é claro que por razões culturais, né, se nós pegarmos, por exemplo, a mitologia grega com seus mitos, isso foi, né, por influências da civilização grega, da cultura grega, os santos foram ganhando um papel quase que de deusinhos, né? Pequenos deuses dentro do cristianismo, e foram, de fato, aos poucos substituindo a fé no Cristo, né, a centralidade cristológica da nossa fé, que só depois do Concílio Vaticano II que nós vamos recuperando essa centralidade cristológica da fé. Mas, de fato, o santo, por muito tempo, por razões culturais e outras razões também, que não se trata aqui de a gente refletir, mas que foram influenciando o devocionismo distorcendo a fé para aquilo que não é a razão pela qual a Igreja coloca os santos como modelo de itinerário de vida cristã para nós. Então, na verdade, os santos são esse modelo de vida, como o senhor bem colocou aqui. As pessoas, cada qual na sua profissão, dentro da sua vida familiar, conseguiram seguir Jesus Cristo radicalmente, né? Eu acho que é Santo Agostinho que diz: se esse ou aquele se santificaram, porque não posso eu também, né? Então é algo que é uma opção da pessoa, desde que ela faça a escolha, como diz aquele texto do Evangelho, né? Que a porta que conduz ao paraíso é uma porta mais estreita, Padre João. É mais estreita. Ela é exigente porque exige comprometimento, exige compromisso, exige aquilo que ontem no Evangelho da liturgia do 28º domingo falava do jovem rico, esse texto de São Marcos, né? O jovem, um homem rico que procura Jesus. É uma pessoa desejosa, ele tem todo o desejo de encontrar-se com Deus. O que devo fazer para encontrar a vida eterna? Esse é o desejo de todo homem, de toda pessoa humana, encontrar-se com Deus e com Ele permanecer eternamente. Era o desejo desse homem. Mas quando Jesus diz: olha, te falta uma coisa, ele diz: olha, eu observo os mandamentos, eu faço isso, eu cumpro as obrigações todas que me são postas como obrigações para um caminho de salvação. E Jesus diz: te falta uma coisa, que é esse total desamarramento, né? Libertar de tudo aquilo que te amarra, que te prende no mundo. Vende, né? O vender tudo, né? Desamarre de tudo que te prende ao mundo, vem e segue. Então essa porta é estreita, alguns aceitam. Diz o Evangelho de Marcos que esse homem ficou muito abatido, muito triste. Ele estava numa porta, né? A vida dele, o projeto existencial dele de vida passava por uma porta muito espaçosa. Diz o texto que ele era muito rico. Então a porta dele era larga demais para entrar por uma porta estreita, né? Então, por isso, certamente esse homem teria um encontro com Deus que não aconteceu porque ele preferiu permanecer com a porta espaçosa e larga. Bom, ainda sobre esse texto, eu também, ao lê-lo ali, a gente se preocupa muito com a dureza das palavras de Jesus, e se formos dizer que essa é uma das condições para a santidade, poucos estão preparados para cumpri-la, né, Padre João? Deixar-se desprender de tudo que tem, porque a vida hoje, não que vamos colocar na frente todo o materialismo, mas nós estamos cercados de tudo que a gente tem, são o conforto necessário que todos querem, um carro bom, uma casa boa para morar, e assim vai seguindo a nossa lista. E essa radicalidade, sem cumpri-la, não se chega à santidade mesmo? Então, essa sua colocação é a mesma que o Pedro fez para Jesus, lá no contexto do homem lá, né? Mas então são poucos, ou quem se salvará dessa maneira?
E Jesus diz, para vocês parece impossível, mas para Deus é possível. Porque, na verdade, precisa entender esse contexto que Jesus coloca a renúncia, o vender tudo, né? Na verdade, não se trata um abandonar os bens. Os bens materiais, as posses que nós temos, elas são necessárias para a concretização do nosso ser, né? O ser precisa ter para ser. Então, ter bens, ter posses, não é nenhum pecado e não conduz ninguém à perdição, à maldição. Ser rico não é símbolo de ser condenado, não significa ser condenado e não conduz ninguém à perdição, possuir bens, possuir riquezas. O que Jesus pede a este homem que quer ser santo, participar da vida eterna é ser santo, ele deseja. O que Jesus pede é que ele reordene a vida dele. Ele reequilibre a relação que ele possui com os bens materiais. Então, o vender tudo é reordenar esta relação com os bens materiais. É isso que Jesus disse a ele, aos discípulos e a nós. Nós precisamos ter uma relação equilibrada, madura com as nossas posses, porque quando nós agimos de maneira equilibrada, reordenada, cada coisa no seu lugar, a cada posse nossa com seu devido valor, nós vamos deixar o devido lugar e o devido valor para Deus na nossa vida também. Quando nós desordenamos, desequilibramos a nossa relação com os bens materiais, nós desordenamos a relação com Deus também. Deus acaba ocupando um lugar errado, indevido, inadequado na nossa vida, né? Então, quando Jesus diz, vai, vende tudo que tem, vai, reorganize a sua vida, reequilibre a sua relação com a sua riqueza, depois você vem e siga-me. Era uma relação desordenada que ele possuía, ele tinha muitos bens, ele tinha muitas riquezas, era uma prioridade da vida dele, era um valor que estava acima de todos os outros, e além disso ele sentia insatisfação do desejo de encontrar-se com Deus. Tanto que ele, quando Jesus faz essa exigência, ele não tem coragem de reordenar a vida dele. Ele se abate, entristece, mas a ordem que ele coloca na riqueza, ela está acima do desejo do seguimento. E depois as palavras com as quais Jesus encerra esse texto ainda diz, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Exato, é porque é exigente, é uma decisão de mudança radical. O segmento nunca é fácil. Mais atrás, no Evangelho de Marcos mesmo, nós encontramos um determinado momento em que Jesus ficou quase que sozinho. Aquelas pessoas, aqueles admiradores, aqueles encantados de primeira hora, entusiasmados de primeira hora, foram embora, porque começou a ficar pesado, começou a ficar difícil. O segmento, na sua superficialidade, no seu descomprometimento é fácil, mas o segmento radical, ele é exigente, né? Ele exige morte, exige renúncia que marca profundamente a direção de uma vida e o redirecionar a vida. Esse foi o grande embate de Jesus com os seus seguidores, o redirecionamento da nossa existência. Isso significa uma reestruturação, uma rehierarquização de todos os nossos bens, nossos valores. Vocês já perceberam aí, primeiro é colocado que a santidade está ao alcance de todos nós, mas aí nós já começamos a perceber essa necessidade de renúncias, né, que temos que fazer as nossas opções e muitas vezes morrermos um pouco, né, padre, para aquilo que é da nossa vida e mais ainda eu acredito que seja uma avaliação dos valores, né, o que para mim está em primeiro lugar, o seguimento de Jesus, o conhecimento da palavra dele, ou está em primeiro lugar os bens materiais, esses que eu vou buscar, independendo até de moral, de ética, o que me representa mais é aquilo que eu vou ganhar. Então vamos pensando sobre o assunto, a gente convida vocês a ficarem conosco, porque o nosso papo aqui está só começando. Voltando com o nosso programa e hoje aqui conversando com o Padre João Osório e falando acerca de santidade, uma das grandes festas litúrgicas que a Igreja celebra sempre no primeiro domingo do mês de novembro, durante essa semana, então, é que teremos essa celebração. Então, nós já falamos um pouco aí do comprometimento com a santidade, mas agora a gente sabe, né, Padre João, que a liturgia voltada para esse dia sempre é a liturgia das bem-aventuranças.
E há até algumas explicações que a gente vê que fala que ali está basicamente a receita da santidade. Seria essa a receita que o senhor também daria para o pessoal que está nos acompanhando? Quem quiser ser santo é só percorrer esse itinerário das bem-aventuranças, né? Certamente, cada santo viveu o seu desafio de santidade na sua época. Hoje, percorrer os caminhos das bem-aventuranças é percorrer um caminho contra toda a direção que o mundo caminha hoje, né? Como ser puro, como ser justo, como ser humilde, como ser pobre, num mundo marcado pelo individualismo, num mundo marcado pelo relativismo, num mundo marcado pela concentração da riqueza, pela ostentação das posses, num mundo marcado pela indiferença, num mundo marcado pela prepotência, pela arrogância da técnica, pela arrogância, prepotência da ciência. Então, colocar-se dentro deste itinerário traçado, nesta receita, né? Ali está a receita de santidade. Quer ser santo, percorra os caminhos das bem-aventuranças. Certamente é um desafio maior, que humanamente ele estaria além das nossas possibilidades. Então, para ser santo, pressupõe-se a graça de Deus, esta abertura para que Deus opere em nós com a sua graça e com a força do Espírito nos conduza e nos fortaleça a nos colocar contra esta direção que o mundo nos aponta, nos endereça como caminho de felicidade, como caminho de planificação humana, como caminho de realização humana. Nos apontar uma outra direção como possível e como possibilidade de felicidade, porque o mundo nos aponta uma única direção de felicidade, que é essa proposta que está aí, que nós vemos que o mundo nos direciona, os meios de comunicação. Basta abrir todos os meios de comunicação que estão à nossa disposição, nós vamos encontrar essa direção. A felicidade está nessa direção, do mundo pansexualizado, do mundo livre, do mundo rico, do mundo da beleza exterior. Então, é uma opção de vida, é uma escolha tão radical que o jovem, o homem do Evangelho, abateu, se entristeceu, esperneou, mas ele não teve coragem. A nós é pedida esta coragem e esta abertura à graça de Deus. Só pela graça de Deus nós seremos capazes de percorrer um caminho de santidade. A gente sabe, Padre João, que esse caminho dentro do mundo materialista, que faz com que as pessoas busquem cada vez mais ter algo, é um caminho que nunca vai satisfazer, porque a hora que a pessoa consegue pegar o celular da última geração, já lançaram outro. Muda a TV, já lançaram outra, o carro. Então, é algo que realmente vai ser um vazio de uma busca incessante, né? Agora, aqueles que buscam a realidade, a santidade em Jesus Cristo, aí esse é um encontro pleno. Esse daí não vai ser vazio diante das escolhas, mas sim vai ser aquilo que vai preencher a vida do ser humano. Eu tenho refletido lá na paróquia, com a comunidade, com os catequistas, eu até coloquei alguma coisa no Passo Comunicando nosso, sobre o consumismo, né? Esse consumismo, essa sociedade materialista do consumo, ela nos introduziu numa relação em que nós vivemos segundo um princípio de destruição. O consumismo, o materialismo, ele se alimenta da destruição do que está aí. Então a permanência seria a morte do consumo. A permanência seria a morte de uma sociedade concentradora de bens. Nada pode permanecer. Então esse princípio de destruição das coisas materiais, quando você adquire o último carro do ano, 2 meses depois, o carro do ano seguinte já está à sua disposição. Você não tem o carro do ano mais. O 2013 foi destruído pela chegada do 2014. Pegue qualquer revista de circulação, os sites aí, nós vamos ver os carros de 2014, estão todos aí à disposição. E daqui a pouco, 2015, os celulares, as TVs e a tecnologia está aí. Então, esse princípio de destruição e a impossibilidade da permanência do que existe, ele vai afetando as nossas relações também. Vai afetando as relações de amizade, os relacionamentos humanos, o matrimônio,
as relações afetivas entre as pessoas, elas tornam todas conduzidas e direcionadas para a autodestruição, né? Então, é isso que nós vamos vivendo. E a santidade, ela caminha exatamente na direção contrária. A santidade, ela resulta de um processo, de um acúmulo, de um processo de santidade que nós vamos acumulando ao longo de uma existência, ao longo de uma vida. Então, a permanência das virtudes que nós vamos adquirindo, o aprimoramento das virtudes, do aperfeiçoamento que nós vamos adquirindo ao longo da nossa existência, nós vamos fazendo. Eu não sou santo hoje, mas estou num processo de santificação. Eu vou sendo santo, me santificando, na medida em que eu vou deixando permanecer os graus de aperfeiçoamento, as virtudes que vão sendo aperfeiçoadas ao longo de minha vida. É um processo de lapidação do humano que vai passando por um processo de divinização. Eu vou morrer mais santo do que eu cheguei até aqui. Então nós vamos fazendo um processo de lapidação das nossas imperfeições, das nossas limitações, num processo permanente. E esse processo de permanência do aperfeiçoamento, ele está exatamente na direção contrária do processo do consumismo, da sociedade materialista, que é a sociedade do descartável, do desfazer e destruir, né? Que é o princípio da mortalidade do produto e da imortalidade da produção, porque é isso que vai satisfazer a sede, a fome insaciável do capitalismo, do mundo materializado. É preciso abastecer essa sede insaciável da posse, do ter. E isso vai numa direção contrária a todo qualquer projeto de santidade, de santificação. Bom, nós começamos falando acerca das bem-aventuranças, só assim rapidamente, para quem às vezes de repente não tem em mente, mas é aquele texto que fala: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, bem-aventurados os promotores da paz, bem-aventurados os pobres de espírito. Então Jesus fala de várias situações em que a pessoa pode se tornar santa, né, feliz, uma vez que ela cumpra essas exigências. E agora, em contrapartida, é isso que falávamos acerca desse mundo materialista hoje, que vem num caminho totalmente diferente. Diante dessas duas realidades, como ser santo hoje? Então, o mundo da mansidão, o mundo da paciência, o mundo da pureza, da justiça, da pobreza, da confiança, do abandono. Como ser santo, a sua pergunta, neste mundo, com este ideal de santidade traçado pelo Evangelho, e neste mundo da competição, da competitividade? Como ser manso com o outro, como agir com mansidão, com paciência com o outro, como trazer o outro comigo para um processo de santificação, porque a santificação não é um processo individual, mas eu me santifico com o outro e no outro também. Eu não quero ser santo sozinho, nem quero um céu de solidão. Eu quero o céu com todas as pessoas que eu amo nesta terra e que eu amei nesta terra. Eu quero o céu com todo mundo. Cada pessoa quer o céu com todos os que ele ama. E como ser santo, né? Como vencer este ideal de mundo de felicidade marcado pela competitividade, que consiste exatamente no afastamento do outro. O outro é um obstáculo para mim, para a minha felicidade, para a minha realização. O mundo da tecnologia, o mundo da velocidade, ele afasta o outro e me coloca no isolamento em relação ao outro humano que está do meu lado. É um ideal que caminha exatamente na direção contrária da santidade. Então, impossível não é, desafiador sim, né, Padre João? Desafiador sim. Sim. E acho que a grande chave para se chegar, além de tudo que nós falamos também, a oração faz parte desse processo, né? Exatamente. A vida de oração, eu digo sempre, olha, o homem sem oração, ele começa afastando de si mesmo primeiro, porque a oração, o primeiro efeito da oração é me colocar em contato comigo mesmo. Quando eu me ponho em oração, eu reconheço a minha pequenez. Só um homem que afasta de si toda a tentação de autossuficiência, toda arrogância, todo orgulho, toda a falsa ilusão da satisfação consigo mesmo, ele se coloca em oração. O homem que não afasta todos estes
ideais de prepotência, arrogância, de dominação, ele não consegue rezar. O homem em oração é um homem que reconhece a sua pequenez, a sua limitação. Ele se coloca ou para pedir, necessitado da ação de Deus sobre si, ou então para agradecer. Reconhece que o bem que recai sobre ele não é fruto da sua inteligência, da sua força, da sua sabedoria, dos seus bens, mas é dom e bondade de Deus. Então a oração é o primeiro passo. Um homem que deixa de oração, ele vai afastar-se do outro. Ele afasta-se do outro exatamente porque ele afasta do amor, de uma relação com o transcendente. E é o transcendente que nos coloca na direção do outro. Porque é o outro que vai se colocar diante de mim e vai dizer que eu existo, mas a minha existência passa pela exigência da existência do outro. Eu sou obrigado a amar. Então a oração me coloca diante do outro numa atitude de respeito, de reverência, porque é o outro que revela para mim toda a minha limitação, toda a minha pequenez. Levinas, um grande filósofo do século XX, ele dizia: eu sou quem sou no olhar do outro. É o olhar do outro que me diz quem eu sou. O outro me diz com seu olhar, no olhar do outro, ele me diz: não me mate, deixe eu existir. Então é no nosso olhar, um para o outro, que nós nos encontramos como dois seres necessitados da existência. E quem nos garante este respeito mútuo entre nós é uma transcendência que confere a cada um de nós dignidade. Então a oração nos coloca diante do outro com respeito e reverência. E nos coloca também numa atitude de abertura, nos coloca numa atitude de reverência ao transcendente, ao próprio Deus. Então vocês que estão nos acompanhando, certamente que já perceberam que a necessidade nossa conhecermos aquilo que Jesus nos ensina, tentarmos viver o amor conosco mesmo, com o próximo e, sobretudo, uma vida de oração. Dentro desses três elementos, certamente que a gente tem grandes possibilidades de chegar ao caminho de santidade, né, Padre João? E refletindo mais uma vez. A vida de oração é o combustível que nós vamos colocar todos os dias para essa tarefa de estar sempre com a nossa nave de santidade apontada para o rumo certo. É o combustível necessário que não pode faltar na nossa vida. Então, com mais esse conselho do Padre João, que possamos ter de fato uma vida intensa de oração. E a gente convida vocês a ficarem conosco, que agora vamos receber mais uma visita especial aqui, juntamente com o Padre João ainda, para a gente falar de um outro assunto, uma outra festa litúrgica que celebramos nessa semana. Voltando com o nosso programa, hoje já falamos bastante acerca de santidade, mas agora também queremos falar um pouco sobre a festa de finados, que a gente celebra no dia 2 de novembro. É um dia que para muitos guarda muita tristeza ou muita saudade de um ente querido que partiu, mas para outros também acaba sendo uma festa da esperança, de acreditar que eles já partiram e que um dia nós nos encontraremos também. Então existem muitas maneiras da gente ver essa festa, e agora a gente vai ver a parte litúrgica dessa festa e a parte bíblica também que a envolve. Quando eu brinquei com vocês que teríamos uma convidada especial, então nós estamos aqui com a nossa amiga Rosana, porque ela, como parte do grupo de liturgia lá da Paróquia Santíssima Trindade, vai nos falar depois sobre a liturgia dessa festa de finados que vai ser celebrada mais uma vez. Bom, Padre João, então o senhor dizia aqui antes, até eu gostaria que o senhor repetisse, porque a gente brinca muito que os nossos bastidores às vezes são mais produtivos do que a própria gravação, nesse comparativo que o senhor fez com os santos, os mortos e nós. Então vamos falar um pouquinho desse trio aí, desse caminhar. Então, essas duas festas, finados, todos os santos, elas, a princípio, elas não eram festas celebradas com essa proximidade de um dia depois do outro. Ela passou a ser celebrada juntos recentemente, após de toda a evolução da reflexão teológica, da compreensão da santidade como um projeto de vida, um itinerário de vida, né? Então, nós que percorremos ainda este mundo, permanecemos neste mundo, nós
estamos naquilo que se chama de militância como cristãos, nesse trabalho, nesse empenho, nesse esforço de realização da nossa vocação à santidade. Os nossos santos são já aqueles que já fizeram o acabamento da existência, já cumpriram a sua missão. Os nossos mortos são aqueles que estão em acabamento, né? Os santos são acabados, os mortos em acabamento, e nós estamos aí, a chamada igreja militante, que estamos nesta dimensão do processo do caminho de santidade, buscando no mundo, nesse mundo contraditório, a realização da nossa vocação à santidade. Bom, Padre João, quando a gente fala de finados, não há como não nos remetermos a um lugar que é o cemitério, onde sabemos que ali enterramos os nossos entes queridos, e as pessoas vão lá de certa maneira para prestar a sua homenagem àqueles que estão. De que maneira a igreja vê esse fato desse culto aos mortos que as pessoas, a grande maioria, tem e valoriza muito? O respeito, a reverência aos mortos, ele já mesmo na sociedade pagã, no período pré-cristão, os mortos sempre foram tratados com reverência. Nós encontramos aí nas diversas culturas, nos diversos povos, nos diversos momentos da civilização, grande reverência àqueles que morreram, né? E a igreja, o cristianismo, teve sempre grande reverência aos mortos e celebra os mortos com grande respeito, grande reverência, como um sinal e expressão viva da sua confiança na ressurreição, que nós cremos e nós professamos, né? A igreja nasce da profissão de fé no Cristo e no Cristo ressuscitado. Se tudo que o Cristo fez, ensinou, pregou, se Cristo não tivesse ressuscitado, diz o apóstolo São Paulo, vã seria a nossa fé. Então a ressurreição de Jesus está no centro de toda a nossa fé. Então é o centro. Então a oração pelos mortos, quando nós rezamos pelos mortos, nós rezamos, nós manifestamos, nós fazemos a nossa profissão de fé na ressurreição. Quando as pessoas vão lá na igreja e pedem a oração pela mãe, pelo pai, pelo ente querido, para rezar a missa, ela está fazendo uma profissão de fé na ressurreição. Então, mas por que rezar pelos mortos? Não, porque sempre que eu renovo o meu pedido de oração pelos mortos, eu renovo a minha profissão de fé na ressurreição. Então, é neste sentido que nós rezamos pelos mortos, renovando constantemente, permanentemente, a nossa confiança no Cristo e no Cristo ressuscitado, que nos chama a participar da vida ressuscitada junto com Ele. E já nesse espírito, então, de oração pelos mortos, a Paróquia Santíssima Trindade tem uma tradição, começou com o Padre Befa, e agora me disseram que o senhor vai dar continuidade nela também, que é aquela missa celebrada lá no cemitério à noite, num horário que muitas pessoas, até por crendices, mas não gostam muito de visitar o cemitério à noite, e eu soube que vai acontecer mais uma vez. Então vamos falar um pouquinho dessa celebração agora. Tarefa sua ou tarefa da Rosana, a liturgia dessa celebração? Só dizendo aqui o que nós, finados, né, é sempre marcado, eu digo sempre, já é um chavão, um lugar comum dizer, mas tristeza, saudade, sim, mas desespero, falta de esperança, nunca. Nós cristãos, quando vamos ao cemitério, nós vamos renovar e abastecer a nossa esperança no Cristo ressuscitado. É para isso que nós rezamos pelos mortos, né? Alimentando a nossa esperança da participação plena um dia junto de todos os nossos entes queridos que já nos deixaram. E aí, Rosana, para levar o povo que vai participar dessa celebração a entender realmente a importância dessa oração pelos mortos, como é que a liturgia está organizando tudo isso? Mas antes vamos dizer que seja bem-vindas aos Sementes mais uma vez, né? Muito obrigada mesmo. Olá a todos os nossos amigos do Sementes de Esperança. Como o Padre João colocou, a intenção desta missa e de todas as outras que serão celebradas durante todo o dia de finados lá no cemitério é mesmo de nos incentivar a renovar a nossa fé.
propiciar que nós tenhamos esses momentos de oração, esses momentos de introspecção também, refletirmos sobre essa militância, sobre essa caminhada, nós que estamos aqui, né, somos povo santo e pecador, então refletirmos também sobre a nossa vida. Nesta missa, especialmente, a Paróquia Santíssima Trindade, como você disse, já tem tradição de alguns anos, foi interrompido aí durante alguns anos, mas nós voltamos o ano passado a celebrar à meia-noite do dia 1º para o dia 2, né, lá no cemitério. Também tem esse caráter, desmistificar um pouco esse horário, essa ida ao cemitério no período noturno e também celebrarmos a vitória da vida sobre a morte. Eu acho que quando a gente celebra, como o Padre João disse, quando a gente celebra no dia 1º, dia de Todos os Santos, no dia 2, o dia de Finados, para lembrar também, e essa missa exatamente nesta passagem de um dia para o outro, para celebrarmos esta vitória, né? Essa vitória da vida, da santidade do povo cristão. E para esta missa sempre tem uma simbologia, a gente sempre prepara com muito carinho, esperando a presença de todos os cristãos, de todos os católicos da nossa cidade, da nossa paróquia, enfim. Neste ano, todos nós que formos a participar desta Santa Missa, somos convidados a levar num papel, escrito num papel, os nomes dos nossos familiares, por quem nós temos aquele carinho, como você se referia aí, né? Os nossos familiares, aqueles por quem a gente celebra, aqueles de quem a gente sente saudade nesse dia. Então, nós somos convidados a levar, vai ter um momento específico dentro da liturgia para nós fazermos uma reflexão e um momento muito bonito que está sendo preparado para lembrarmos de todas essas pessoas que são importantes para nós. E aproveitando mais uma vez, então, reforço o convite, isso vai acontecer meia-noite, para iniciar o dia 2. Exatamente, à meia-noite, aí entre o dia 1º e dia 2. Vamos iniciar o dia de Finados lá, né, Padre João? Muito bem. E depois, ao longo do dia, tempo para conduzirmos, então, toda essa festa e reverenciarmos os nossos entes queridos. E nós conversávamos aqui também com o Padre João nos bastidores, dessa esperança que a gente tem que sentir, que a fé nos conduz a termos essa esperança de que a morte não é o fim de tudo, né, Padre João? Aí ele dizia que ele viveu uma vez uma experiência de entender um pouco como não ter essa esperança. Então vamos falar um pouquinho agora, que eu acho que é interessante e de repente muita gente que nos assiste lá vai se identificar. Antes, porém, eu gostaria de lembrar que no prefácio da Missa dos Mortos, a gente reza assim: para aqueles que creem, a vida não é tirada, mas transformada. Então a gente pode morrer ou viver a experiência da morte no desespero, sem fé, ou pode viver a dor da separação humanamente, né? A fé não enxuga lágrimas, a fé não tira a tristeza da separação, mas a fé dá sentido, né? Então nós podemos ou viver no desespero daqueles que não têm fé, ou viver na esperança daqueles que acreditam, no meio do sofrimento, do tormento, da morte, porque a morte ela é cruel, ela vem carregada de horror, ela não pede licença, ela não pede autorização, ela leva as pessoas queridas. Então nós podemos viver essa experiência, que é a experiência de todo homem, ela é individual, ela é de cada um, ela é universal, ela é inexorável, né? Não tem oração, não tem força, ela é iminente, né? Ela está muito perto de nós, muito do lado nosso. A morte não é uma realidade longe de nós, ela está perto, ela pode estar a 1 minuto, a 1 metro de distância, ela está sempre nos rondando, né? Então é uma coisa que provoca pavor, horror em nós. Então nós podemos viver diante da morte com esse espanto, esse susto, ou viver serenamente na alegria dos que creem. Sobre a experiência que eu vivi, eu digo que eu fiz a experiência de ser ateu com a morte do meu cachorro. O meu cachorrinho lá estava comigo já há 15 anos, e quando ele morreu, eu olhando para ele, eu pensei comigo assim, refleti, era um domingo à noite. Eu falei, meu Deus, certamente a experiência daquele que não crê, daquele que se diz ateu, deve ser essa experiência que eu estou vivendo diante do meu cachorro, do meu picuíra.
eu nunca mais, eternamente, eu não verei mais o Piquira. Ele vai desaparecer para sempre, eternamente, dos meus olhos, da minha visão. Essa é a experiência que certamente vive aquele que não crê na vida eterna, não tem a esperança da vida eterna, não acredita na ressurreição dos mortos, não acredita no Cristo, não deposita toda a sua vida, toda a sua esperança no Cristo que veio, morreu, viveu a vida humana em tudo menos no pecado, morreu, ressuscitou, se apresentou a nós, nos chamou à vida, nos chamou à vida eterna. Vou preparar-vos um lugar, na casa de meu Pai tem muitas moradas. Então nós que cremos e acreditamos, nós separamos no meio a dor, o sofrimento, mas cheios e carregados de esperança daquela participação da plenitude da vida para a qual nós direcionamos e apontamos toda a nossa existência. Então a fé dá este sentido, não tira a dor, não enxuga lágrimas, não tira o sofrimento, mas ela nos dá o sentido, da morte. A morte para aquele que acredita não é o fim, mas é apenas a passagem para a plenitude da nossa existência, o sentido para o qual nós vivemos. Ah, mas era uma pessoa tão boa, tão santa, mas somos bons e santos exatamente para participarmos da eternidade de Deus. Bom, Padre João, esse é um assunto que creio que em aulas de seminário consome muitas e muitas aulas, e resumirmos ainda 2 temas dentro de um programa, fizemos aí uma passagem só superficial. Agora, antes de encerrar o programa, aproveitando, sua presença aqui, a gente sabe que, embora a nossa fé nos faz termos esperança de que a morte não é o fim, mas a maioria das pessoas, quando se deparam com essa situação, é difícil manter a serenidade, diríamos assim. Então, agora que o senhor pudesse deixar essa mensagem para aqueles que nos assistem, de repente, recentemente perderam uma pessoa muito querida, ou já não é tão recente assim, mas ainda está difícil de aceitar essa situação, essa separação corporal, que a gente tem essa dificuldade. Então, que deixe essa mensagem para quem nos acompanha lá agora. A morte já esteve muito próxima de mim, porque a morte sempre, a experiência que nós temos da morte é da proximidade dela conosco, mas sempre ela acontecendo num outro próximo de nós. Nenhum de nós fazemos a experiência da morte, não se faz experiência de morrer. Então nós conhecemos na morte do outro. E eu já experimentei a morte de pessoas muito queridas, meu pai, minha mãe, amigos, pessoas muito caras a mim. Então, a experiência da morte, ela é muito dolorida, ela é muito sofrida. Mas o que eu já disse anteriormente, eu posso viver a experiência da morte no desespero ou na confiança, na esperança. Então, todo aquele que passa pela experiência, que deve passar hoje, talvez alguém que está ouvindo, participando do programa, está assistindo, talvez nesse dia ou nesses dias passou por essa experiência da morte, dessa experiência dolorida. Tenha sempre, sempre presente. A fé não tira o nosso sofrimento. A fé nos torna livres diante da morte, porque nos joga numa dimensão além da experiência da dor, além do sofrimento. Para aquele que crê, todo sofrimento, toda dor é superada pela confiança da participação e do reencontro com aquele que partiu e que nos deixou cheio de saudades. Então a fé marca para nós um novo encontro de vida nova, de vida plena. Por isso, o desespero para aquele que crê não deveria ser uma experiência duradoura, mas apenas a experiência humana da dor, da separação, uma coisa momentânea e passageira. Para quem tem fé, marca um encontro com seu ente querido lá na frente. E é essa experiência que nós devemos fazer diante da morte dos nossos entes queridos. Muita fé, muita confiança, muita esperança. Bom, Padre João, quero lhe agradecer muito por vir partilhar todo esse conhecimento, essa sabedoria conosco e com quem nos assiste também. Agradecer a Rosana, hoje uma participação pequena só falando da liturgia, mas dizer que sempre o nosso programa é esse espaço aberto dentro da linha de formação da igreja, que nós gostamos de levar todas as verdades da fé àqueles que nos acompanham. E agora, antes de encerrar, se o senhor puder, como um sacerdote aqui entre nós, deixar a bênção de Deus para todas as famílias, para a gente encerrar o programa.
Cidinha, você é chamada por Dom Celso de missionária da comunicação, né? E nós estamos no mês das missões, onde nós somos chamados a testemunhar o amor de Deus, a levar a todos o anúncio, né? O anúncio do Evangelho. E hoje, de modo muito particular, falamos da nossa vocação à santidade e do anúncio da esperança para todos nós que ficamos, e aqueles que partiram também cheios de esperança na vida eterna. Então, que Deus abençoe você, seu programa, continue levando essa mensagem, esse anúncio, continue sendo sempre revigorada e fortalecida nesse empenho de ser a missionária da comunicação, não só em Arapongas, mas na Diocese, e todos aqueles que têm acesso a este programa Sementes de Esperança, que justifica esse título desse programa no dia de hoje, que nós estamos falando de esperança. Esperança é o que deve nos mover e nos alimentar. Eu gostaria de deixar aqui hoje também uma bênção a todos, né? Sobretudo a você entristecido, a você marcado pela dor, pelo sofrimento, pela perda de alguém querido, você que está sofrendo, que Deus entre no teu coração, conforte, te alegre, te devolva o sentido da vida e a alegria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, agradeço mais uma vez essas palavras bonitas que se referiu ao nosso programa, à minha pessoa, Padre João. A gente sempre fala que é muito motivador, né, quando o clero reconhece também esse trabalho como um trabalho de evangelização mesmo, um trabalho a serviço da igreja. E que com essa bênção de Deus, repleta de esperança, que esperamos que tenha entrado no lar de cada um daqueles que estão nos assistindo. Então a gente encerra agradecendo a companhia de vocês, a companhia dos nossos convidados e pedindo que nessa semana vivamos ainda mais a esperança, apesar da saudade das pessoas que se foram, mas a certeza de que esse, de fato, é o caminho que todos nós trilharemos e que no final, certamente que encontraremos Deus de braços abertos a nos acolher. Então, fica aqui meu grande abraço, que tenha uma ótima semana e até o nosso próximo programa.